barco em alto mar, o medo me cercou e quis me afogar. Mas então eu clamei ao Filho de Davi, ele me escutou, por isso estou aqui. O vento ele acalmou, o medo repreendeu, quando ele ordenou, o mar obedeceu. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé. No meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me guardará. O vento balançou meu barco em alto mar, o medo me cercou e quis me afogar. Mas então eu clamei ao Filho de Davi, ele me escutou, por isso estou aqui. O vento ele acalmou, o medo repreendeu, quando ele ordenou, o mar obedeceu. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé. No meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me guardará. Não temo. Alô, irmão, boa tarde, meus seguidores. Estou de volta. Dá o like, compartilha. Forasteiro está de volta com o canal Forasteiro o Destemido. Queria logo de antemão, antes de tudo, agradecer a Deus em primeiro lugar pelo dom maior, que é o dom da vida, ok? Um abraço para vocês, que cumprimenta, dá o like, compartilha. Divide esta mensagem para com outras pessoas, tá? Você tem a minha autorização para compartilhar este vídeo nesta tarde ensolarada de quarta-feira aqui em Feira de Santana, Bahia, Brasil, ok? Queria mandar um abraço para o meu funcionário Roque, lá no Feira 7, aqui em Feira de Santana. Um abraço, amigo. Um abraço, amigo. Um abraço também para meu irmão e companheiro na guerra, na batalha, Alberto Silva, o Giro de Notícia, lá em Minas Gerais. Queria mandar também um abraço aqui para o meu amigo que também está nessa guerra, o canal Novo Brasil, ok? Recomendo que vocês se inscrevam nesses canais, que os homens são lenha de bater em doido, ok? Se inscreve também BBT TV, nosso amigo o gordinho lá, tá lá. O homem também é pancada, tá ok? E outros canais, Pingo nos Is, enfim, todos aqueles que se aglomeraram com os que vão lutar até o fim. Então, um abraço para todos, cumprimenta, dá o like, compartilha, comenta, tá ok? E se vocês querem entrar em contato com
o canal Forasteiro Destemido, é só ligar para o 7583488165. Repetindo, 7583488165. Vamos ao que importa, sem mais delongas, sem mais demora. Já conversamos demais, já ouvimos aí um louvor, né? Se o teu barquinho está afundando, lembre-se que o filho do Deus de Abraão, Isaac e Jacó estará com ele. Irmão, eu queria hoje aqui trazer um livro importante, tá vendo? Aqui, ó. Aliás, assim, olha lá. Certo? Aqui está deixa eu ver se é assim. Não, não dá certo. É assim mesmo. A Constituição Federal, ok? Está aí a Constituição Federal, que você pode encontrar este livro em qualquer livraria. Eu vou ver como é que é esse negócio mesmo assim, rapaz. Se é assim, hein? Acho que é assim. É assim. A Constituição Federal, ok? Tá aqui. Tive hoje aqui em Feira de Santana precisando comprar este livro imediatamente. Fui até ali na avenida com o motoboy e paguei aqui neste livro R$ 49,90. Está em minhas mãos a Constituição Brasileira Federal, ok? Por meio dessa Constituição, eu queria dizer desde já a vocês que não concordo totalmente com o que a Constituição diz, tá certo? Por causa de algumas regalias que é dado a uns e outros não, tá certo? Mas é a única que nós temos, é essa que nós temos usar para reivindicar o meu direito, o teu direito perante as autoridades públicas que existem em nosso país. Aproveita, compra a Constituição, tá certo? Para que você possa tirar aqui o seu, é novinha, tirei o plástico agora, ó. Tá cheirando, viu, irmão? Tá cheirando a novo, tá ok? Então, por meio dela, eu vou mostrar os direitos que nós temos aqui na terra diante dos homens, tá ok? Essa é a Constituição Federal, regida no ano de 1988, tá certo? 1988, é isso mesmo. Se eu tiver errado, alguém me corrija, mas parece que é isso mesmo. Foi escrito em 1988. E quem estava lá escrevendo essa Constituição, irmão, naquela época, o Luiz Inácio Lula da Silva estava lá, viu, irmão? A cambada do PT estava lá para escrever a Constituição. Por isso que dentro dela tem algumas brechas para favorecer aqueles que cometem crime em nosso país. Portanto, aconselho a vocês que comprem a Constituição e queria dizer mais uma coisa aqui, ó. E aconselho você também para que você vá na rede social e peça a mudança da Constituição, para que ela possa vir de fato ser exercida de maneira concreta para mim, para você e para todos, tá bom? Eu disse a vocês na live da semana passada que iria comprar a Constituição Brasileira e aqui está ela. É bom que você compre a sua, porque por meio dessa Constituição, meus seguidores, ouvintes, vocês podem reivindicar seus direitos perante as autoridades públicas deste Brasil, tá certo? Mas eu quero também aqui mostrar a outra Constituição. Eu agora tenho duas. Essa é a Constituição Divina, tá ok? Tem alguém me ligando aqui, não vou atender. Desculpa aí um pouquinho, irmão, se você tá vendo alguma zoada aí da chamada, não vou atender porque estou numa live. Agora, neste horário, vou deixar tocar, tá ok? Então tá aqui a Constituição Federal, escrita em 1988, mostrando para nós o nosso direito, certo? Materiais, viu, irmão? Dinheiro não, aliás. Os nossos direitos que nós temos aqui no Brasil,
que nós vivemos, ok? Ligaram aí agora, não vou atender, estou na live, desculpa lá, certo? Não vou interromper minha live para atender o telefone, tá certo? Tudo bem. E aqui a Constituição Divina, com respeito à espiritualidade. Duas Constituições eu tenho agora nas minhas lives. Usarei as duas Constituições, a dos homens e a de Deus. Eu tive hoje, agora à tarde, quando eu fui comprar, deu um trabalho para encontrar, viu, irmão? Deu um trabalhozinho, mas eu fui atrás e encontrei. Eu entrei numa biblioteca, numa livraria, e lá eu vi muita Bíblia. Aí eu cheguei lá com um tom de ironia, porque de vez em quando a gente tem que ser irônico para saber onde é que se encontra até o alcance, a sabedoria das pessoas, né? Mas com respeito, acima de tudo. Eu perguntei na primeira loja, aí se vende a Constituição Brasileira Federal? A mulher disse, não, senhor, aqui a gente não temos não. Tudo bem. Mas você tem a Constituição Divina? A mulher ficou parada sem saber o que me responder. Interessante, irmão, o tanto de ignorância que hoje impera nas pessoas. Como é que uma livraria onde vende Bíblia, livros escritos por outros autores, bastante Bíblia, e eu pergunto se ali tem a Constituição Divina, e as pessoas respondem que não. Como é que é isso? Responde que não. Então, pessoa precisamos acordar, precisamos nos informar, precisamos entender. Então, vamos ao assunto. Aqui está a Constituição de Deus e aqui está a Constituição do homem. Tá certo? Regida em 1988. Precisando de uma revisão, até mesmo uma outra Constituição. Isso é meu ponto de vista, isso aí que eu entendo, tá ok? Bem, olha, irmão, vamos falar sobre nossos direitos, tá ok? Vou aqui abrir a Constituição, eu estou abrindo a Constituição Federativa do Brasil, certo? No artigo 1º, você vai ver aqui quais são os seus direitos, mas eu quero aqui paralisar no capítulo 1º da Constituição, tá ok? Deixa eu ver aqui, artigo 1. Deixa eu ver. No artigo 5º, ok? Eu quero aqui levar você ao artigo 5º da Constituição Brasileira, a Carta Magna. A Carta Magna, irmão, que todos os brasileiros, autoridades civis, militares, todos devem obedecer às regras da Constituição Federativa do Brasil, ok? No artigo 5º, diz assim: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade dos direitos da vida, a liberdade, a igualdade e a segurança e a propriedade nos termos seguintes. Vou ler novamente. Preste bem atenção o que está dizendo a Constituição Brasileira. No artigo 5º. Todos são iguais perante a lei. Eu quero aqui recolher a Constituição Divina, aliás, do homem aqui um pouco, e queria fazer um comentário sobre este artigo. O artigo 1 da Constituição diz que todos são iguais perante a lei. Na prática, é verdade isso, irmão? Na prática, as autoridades brasileiras
começando do juiz, de primeira, segunda e terceira instância. Será que, de fato, eles estão usando a Constituição para fazer justiça a todos? Porque a Constituição diz que todos são iguais perante a lei. Tire lá o seu raciocínio, tire lá as suas conclusões, tá certo? Todos são iguais perante a lei. Não existe aqui uma distinção. Ou seja, vocês têm dinheiro, a lei te absolve. Vocês não têm dinheiro, a lei te condena. Você é preto, a lei te condena. Você é branco, a lei te absolve. A Constituição Federal, que eu mostrei para você aqui agora, diz que todos são iguais perante a lei. No papel, é assim. Mas na prática, não é assim. Então, está acontecendo o quê? Uma troca. Ou seja, se forasteiro, o destemido, o dono desse canal, tiver o money, pode até ser que ele não passe nem pelo julgamento. Eu não estou aqui ofendendo, irmão, os juízes, porque tem muito juiz respeitoso que obedece à Constituição e dá direito a quem tem, e ele julga segundo a lei, a Constituição. Eu estou me referindo àqueles que favorecem uns por possuir o money e condena aqueles que não têm condições de arcar com as custas dos advogados e até mesmo subordinar. Não vou nem subordinar, irmão. Eu vou dizer uma palavra mais clássica. Aqueles que se vendem, né? Então, eu queria trazer para a realidade de hoje esse comentário meu. Eu creio, como diz a Constituição, que todos são iguais perante a lei, sem distinção de raça, cor, poder aquisitivo. Diz que todos são iguais. Eu queria trazer, são vários casos no Brasil, há anos, que a impunidade tem imperado, tem subjugado os mais fracos. Os mais fortes têm passado por cima e os mais fracos têm ficado por baixo. Nós vamos citar um caso agora, eu vou citar um caso agora, do que aconteceu há mais ou menos umas 3 semanas para cá. E um fato que aconteceu esta semana. Ok? Bem, nós vimos alguns casos, inclusive os mais recentes. Um deputado federal chamado Daniel Silveira criticou os ministros do Supremo Tribunal Federal pelas suas ações, pelos seus atos. Em nenhum momento esse deputado federal se manifestou contra as instituições, mas sim contra a sua composição que ali se encontra. E esse mesmo Daniel Silveira, ao criticar um dos ministros do Supremo Tribunal Federal, a sua casa foi invadida pelos policiais federais 11 horas da noite, um horário inadequado. E prenderam o deputado federal porque foi à rede social e falou com indignação do que está acontecendo ultimamente no país. Resumindo, o homem está preso, o homem foi preso,
mesmo com seus direitos como deputado federal, que o deputado federal ele tem a imunidade parlamentar, ele pode falar tudo que quiser sem ser punido por isso. Mas mesmo assim, o ministro Alexandre de Moraes, com a canetada, decidiu que esse deputado federal estava passando dos limites e mandou os federais prendê-lo em sua residência. E o Alexandre e o Daniel Silveira, o deputado federal, representante do povo do Rio de Janeiro e também meu representante, porque Daniel Silveira me representa, ok? Me representa pelas suas atitudes, pelos seus projetos, pela sua briga, pela sua guerra. Daniel Silveira me representa assim, ok? Esse é meu ponto de vista, essa é a minha opinião. Muito bem, aonde que está Daniel Silveira? Se encontra ainda no Xirindró, preso pelo senhor ministro da Suprema Corte, Alexandre de Moraes, ok? Bem, mas essa semana nós tivemos um episódio envolvendo mais um ministro do Supremo Tribunal Federal, na pessoa de ex-Fachin. Essa semana, não sei se foi segunda-feira ou foi terça? Foi segunda. Foi exatamente. Um dos ministros lá resolveu, com uma canetada também, o que é que vocês acham que eu vou falar? Eu acho que você já está sabendo o que eu vou falar. Mas vou falar. O ministro do Supremo Tribunal, Fachin, colocado por Dilma Rousseff, lá nos anos 2010, nós temos um vídeo aí rodando na rede social, em que ele estava lá, fazendo campanha para Dilma. Já mostrei isso no vídeo. Você pode pesquisar na rede social que está lá. Tá certo? Esse mesmo Fachin deu uma canetada e anulou 4 sentenças do bandido Luiz Inácio Lula da Silva. Fachin, ministro do Supremo Tribunal Federal, que trabalha ao lado dos outros ministros, inclusive o Alexandre de Moraes, que também com uma canetada prendeu o deputado federal Daniel Silveira, que até hoje se encontra na cadeia, e nós da rede social temos que manifestar, porque os ministros do Supremo Tribunal Federal soltou o maior ladrão do mundo chamado Luiz Inácio Lula da Silva. Criminoso, bandido, ladrão, mas os ministros decidiram que o julgamento dele foi injusto, não deveria acontecer em Curitiba. Gente, aonde o tribunal, não importa aonde o tribunal esteja para julgar uma pessoa, o que traz aqui a relevância não é o local, mas sim os conteúdos, as provas. E Fachin decidiu, depois de tantos anos, 2 ou foi 3 anos, né? Com uma canetada só, anular 4 sentenças do maior ladrão do Brasil,
que levou o dinheiro do povo para o Porto de Mariel, na Venezuela, em Cuba, levou o nosso dinheiro, o ladrão para lá, e aí o senhor Fachin, ministro do Supremo Tribunal Federal, achou por bem que o julgamento desse homem foi injusto. Além de ter soltado ele, naquela decisão que nós tivemos lá atrás, nós sabemos muito bem, quando ele estava preso lá em Curitiba, os mesmos ministros soltaram um homem considerado não só dentro do nosso país, mas também fora do país, porque lá está repercutindo, viu, irmão, essa decisão que o ministro tomou aí, viu? O bicho está pegando lá fora também, viu? As ondas sonoras de lá, as mídias de lá tá bombando, viu? Dizendo que aqui no Brasil, a Suprema Corte soltou o maior bandido do mundo. Tá lá, correndo lá no... Quer dizer, a nossa imagem aqui no Brasil, lá no fora, tá, ó, devido a essa canetada que Fachin botou. Mas tudo bem. Tudo bem não. Mas vamos prosseguir no assunto. Repare que a Constituição brasileira diz que todos são iguais perante a lei. Onde que se encontra Luiz Inácio Lula da Silva hoje? Solto. Fazendo física. Ó, estava essa semana aí numa academia, botando aquela barriga de cachaça para ficar durinha. Ok? Solto, livre, nas academias, fazendo exercício. Mas a Constituição diz que todos são iguais perante a lei. E Fachin, ministro do Supremo Tribunal Federal, estou indignado com isso, tenho o direito de me expor, tenho o direito de dar minha opinião, porque a Constituição também me dá o direito, sou assegurado aqui, ó, sou respaldado aqui na Constituição, por isso que eu quero ter ela aqui junto de mim, ok? Então Fachin decidiu anular 4 sentenças do Luiz Inácio Lula da Silva, o maior ladrão do mundo, cachaceiro, mijão, porque teve uma época aí que ele teve lá uma reunião com o pessoal no estrangeiro aí, lá em Arroz, sei lá, um país aí fora. E lá ele estava mijado, as calças todas mijadas. Deve ter bebido um pileque antes de ir para uma reunião daquela. Que vergonha, né? Que vergonha, Luiz Inácio Lula da Silva, hein? Que vergonha você é para o nosso Pernambuco, hein? Eu sou pernambucano, mas tenho vergonha, hein, de dizer que você é de lá. E agora, Fachin decidiu anular 4 sentenças. O que é que vocês acham? O que é que vocês acham? Só falta agora os ministros do Supremo Tribunal Federal, que eu tenho um grande respeito pela instituição e também pelas pessoas que ali estão, que eu tenho que respeitar a pessoa dos seres humanos, mas também tenho que me manifestar contrário às atitudes deles. Só falta agora os ministros pedir que devolva o dinheiro ao criminoso, aos criminosos, porque além de Lula, tá lá alguns ainda presos e outros que estão fora que devolveu o dinheiro. Não se devolve dinheiro que não foi roubado. Por que eles devolveram? Cabe só agora aos ministros ordenar que devolva o dinheiro aos bandidos. Isso é inacreditável. Inacreditável. Certo? Mas Lula está solto, Daniel Silveira está preso. Oh! A Constituição não diz que todos são direitos perante a lei? Todos são iguais perante a lei? Por que Daniel Silveira, ao criticar os ministros, suas casas foram invadidas pela Polícia Federal e levadas para a Polícia Federal, até hoje está preso? E o maior bandido do Brasil está solto. Fala para mim aqui. Fala, no meu ouvido. O que é que está acontecendo? Por que Daniel Silveira está preso e Lula está solto? Fala para mim aqui.
baixinho. Para ninguém, para o Brasil, não precisa o Brasil escutar. Fala só para forasteiro aqui baixinho, baixinho. Por quê? Tira lá as tuas conclusões, tá ok? Mas eu sei. Então, que simplesmente criticou um ministro do Supremo Tribunal Federal está preso. Deixando para trás mulher, filho, mãe, inocente ainda por cima. Mas o bandido, mas o cabeça, o chefe da bandeira vermelha está livre para concorrer às eleições de 2022. Que Brasil é esse? Que Brasil é esse? Bandido solto e inocente preso. Que poder esse Luiz Inácio Lula tem, né? Esse poder não vem de Deus. Esse poder vem de Lúcifer. Precisamos urgentemente trocar as composições do Supremo Tribunal Federal. Chegou a hora de a gente se manifestar na rede social e pedir aos militares que ainda acreditamos estar do nosso lado, que procure trocar os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal para que meu filho, meus netos, meus bisnetos, as criancinhas, gente, mãe de família, não venha padecer na mão da esquerda. Porque nós sabemos como é que se encontra a Venezuela, com o mesmo regime que querem implantar, ou aliás, que já estão implantando aqui no Brasil. Vai querer que teu filho, tua filha, teus netos, tua mãe, teus pais vivam oprimidos, comendo cachorro pelas ruas, com o regime venezuelano aqui no Brasil?